Salve, alunos do curso de Rede de Computadores. Eu me chamo Flávio Silveira, sou professor de vocês da disciplina de Ética Profissional. E hoje, como trataremos, como já diz aí o nosso título, como traz o nosso título, nós temos aí a discussão sobre o conceito de ética, ok? Então trataremos aí nessa nossa primeira unidade de Fundamentos da Ética, de temas como a introdução aos conceitos de ética e moral, ética e sociedade no mundo globalizado e, por fim, valores, virtudes e consciência ética, ok? Então, vamos lá. Então, o que nós vamos ver no curso, nessa unidade 1, Fundamentos da Ética? Nós iremos abordar o início, uma introdução aos conceitos de ética e moral, que são dois conceitos que andam lado a lado um com o outro e, evidentemente, não podem ser desassociados ou dissociados um do outro, porque um é o princípio da ação do outro. Basta percebermos que nos dias de hoje, sobretudo quando nós enveredamos pelo lado da política, ou seja, do conceito de política, e que Aristóteles nos elucidará sobre a origem do termo ética, e que evidentemente tem uma ligação direta com o bem-estar e a política como o estado de bem-estar e que produz o bem, né, entre os homens, e que evidentemente perceberemos essa origem, né, da felicidade e da justiça como fim da boa moral praticada. O segundo tópico que nós iremos abordar é a ética e sociedade no mundo globalizado. Trataremos então da ética nos dias de hoje e como, a partir de toda essa relação que nós temos hoje com várias culturas se misturando cotidianamente em várias situações do dia a dia, nós lidamos com essa questão do que é certo e do que é errado. E, por fim, valores, virtudes e consciência ética, ou seja, como é que nós alimentamos e encarnamos, né, os valores daquilo que é certo, né, as virtudes do que é certo, né, e da consciência ética agindo no fazer do dia a dia, ou da vida social, seja da vida política, dos seus direitos sociais, e, no nosso caso também particular, né, do nosso dia a dia profissional. Então vamos para o primeiro slide aqui, a nossa referência para tratarmos do assunto. Olha só, o que é a ética? A ética possui dois propósitos fundamentais. É princípio importante que nós salientemos os princípios fundamentais da fundação da ética, que é superar conflitos e, evidentemente, ajustar os comportamentos, cujo fim é a busca da felicidade e da justiça. A felicidade e a justiça, que é sinônimo daquilo que é buscado pelos propósitos éticos, que é o bem humano. Bom, se cada sociedade, em seu tempo, possui valores éticos distintos dentro daquilo que nós chamamos de modelo moral, é importante salientarmos que, assim como o tempo ele produz valores distintos para cada grupo, em cada grupo você tem tempos distintos também. Basta sabermos ou conversarmos com os nossos ancestrais, digamos assim, os nossos avós, que os valores morais e éticos, os valores éticos, os princípios éticos e os valores morais, eles vão diferindo, né, se diferenciando ao longo do tempo. Às vezes, por um simples usar de uma roupa. Ou seja, algum tempo atrás, as mulheres era privado o uso, por exemplo, de um biquíni. E ao longo do tempo, isso foi mudando. Ou seja, do uso do maior para um biquíni. Algo que aparentemente simples e normal não era há 50, 60 anos atrás. Então esses valores, esses princípios éticos, eles vão sofrendo transições até chegar, né, aos conflitos
né, que as gerações travam entre si para que se adequem às novas configurações morais daquilo que possa ser certo e discutido, né, e refeito como valor moral. Então, um desses exemplos que nós podemos dar sobre o modelo moral de cada uma das sociedades é a promoção da educação básica, pública e laica, pela qual sempre buscamos tratar, né, os ensinamentos como algo de direito para todos os cidadãos e, portanto, os mesmos ensinamentos, os mesmos princípios morais sendo passados através da educação. Nós temos a educação básica, como princípio, pública e laica, e temos também os valores que são passados através das famílias. Cada família, sofrendo, evidentemente, toda essa carga social coletiva, que tratam valores e princípios como sendo certos e errados, e passando isso, misturado, evidentemente, a valores religiosos e sociais e familiares, que vão, dentro dessa mistura, selecionando aquilo que é certo e aquilo que é errado, e passando isso através de uma educação dentro dos seus familiares e, evidentemente, dentro de uma questão consensual, que é a educação pública, ou seja, aquela educação básica que as escolas nos oferecem em suas diversas perspectivas. Bom, as orientações para discernir sobre princípios de certo e errado, definidas por princípios éticos que estão sempre em mudança. O que significa isso? Significa que a ética é a base que define o princípio daquilo que é certo. Bom, se a ética é a base que define, é o princípio que define aquilo que é certo, então nós temos a moral como sendo a ação, o agir ético e, portanto, o valor moral sendo posto em prática. A moral é a ação, o agir humano, são a prática das normas e dos valores regulamentados coletivamente. Ou seja, como podemos observar aqui no nosso slide, eu coloquei toda essa definição ali, definida pelo que pode e pelo que não pode. Ou seja, o pode é o moral. Se pode, é porque foi instituído coletivamente como sendo um valor daquilo que é certo. Se pode, é certo. Então, moralmente aceito e, portanto, é um valor, é uma virtude. Por outro lado, nós temos o não pode. O não pode é o imoral, ou seja, é aquilo que não está imbuído de valores éticos. Se o princípio ético, que é a base que define o que é certo, ele não está dentro daquilo que é imoral e, portanto, aquilo que não pode, então, tudo que não foi definido coletivamente ou regulamentado consensualmente por uma coletividade, ele é aquilo que nós classificaremos como não pode. Então, uma forma de nós entendermos o que vem a ser ética e o que vem a ser moral é exatamente aquilo que nós classificamos como o que pode e o que não pode. O que pode e o que não pode você aprende desde a mais tenra idade, desde a sua infância, através da família, através da escola. Ou seja, você pode conversar dentro de sala de aula consensualmente, isso é uma norma, uma regra. E não pode, você não pode, e é uma regra coletiva e que você aprende a lidar desde cedo. Você aprende desde cedo a sentar-se à mesa, a comer com um talher de um jeito, numa determinada hora do dia ou da noite, e, portanto, essas regras morais elas vão sendo postas em prática. Ou seja, você aprende, olha, isso você pode fazer. A maneira como você vai fazer é essa virtude moral que você colocará em prática. Ou seja, se você faz algo que não pode, se você aprendeu a comer com um talher e você, ao sentar-se à mesa, pega uma comida com a mão, você está, evidentemente, fazendo aquilo que não pode, o que não foi definido como sendo certo. Então, com valores éticos, e a gente está falando de valores
bem simples, mas que podem ser exemplificados exemplos maiores, ou mais graves, ou mais críticos, né, daquilo que é moralmente aceito e do que é imoralmente considerado. Bom, mas aí tem uma palavrinha, né, que é a questão da amoralidade. Ou seja, nós temos a moral, ou seja, aquilo que pode, nós temos aquilo que não pode, que é o imoral, porque quando você comete um ato imoral, você tem consciência de que você cometeu um erro. Ou seja, você fez aquilo que não é certo, você fez aquilo que é errado e, portanto, tenha consciência daquilo que fez, ainda que tenha feito algo errado. Mas você sabe o que é certo, o que pode ser feito. O amoral, veja bem, ele é a ausência dessa consciência do certo e errado. Quando você age com amoralidade, é porque falta a quem cometeu aquela ação a razão, a consciência de certo e errado. Mas, professor, como assim? Eu não entendi. Então, eu não posso ser amoral? Não. Se você tem consciência do que é certo e errado, ainda que você venha fazer o errado, e sabe das consequências disso, a amoralidade é para quem não detém a razão e a consciência moral. Significa dizer que a ausência de consciência ela está presente em animais que não têm consciência do certo e errado. Eles podem cometer qualquer ato instintivo em qualquer lugar, na frente de qualquer pessoa, se for um animal doméstico, por exemplo, como, por exemplo, o ato sexual. Os animais, no cio, eles fazem, né, eles têm as relações deles em qualquer lugar, uma vez que a fêmea está no cio e os machos disputam por aquela oportunidade, por serem os mais fortes, de agirem, de poderem reproduzir ali a sua espécie. Eles não vão, como as sociedades complexas como a nossa, ter essas relações dentro de um cômodo de sua casa, com as portas fechadas. Eles simplesmente fazem aquele ato na frente de todo mundo. Você joga um pedaço de osso, ele come, ele não pega um garfo para comer, ele não detém essa faculdade mental, ele simplesmente come de qualquer jeito ali no chão. E, portanto, ele, não tendo a consciência moral, ele age de forma amoral. Mas nós temos ainda dois exemplos conosco, seres humanos, em que podemos a nós ser inferidos a esse fator da amoralidade. Crianças, na mais tenra idade, elas não detêm ainda as faculdades cognitivas e desenvolvidas para saber o que é certo e errado, e, portanto, elas podem, ainda naquele estágio, cometerem ações amorais, como, por exemplo, pegar a comida com a mão, não é verdade? Mexer em sujeiras e pôr a mão suja na boca. Então, elas não têm ainda a noção de certo, de doença, daquilo que não pode ser feito, pois a elas será acometidos de algum tipo de doença. E também aqueles seres humanos, né, aqueles indivíduos que estão no estágio de loucura. Os seres humanos, né, os indivíduos, os sujeitos acometidos por algum tipo de insanidade, eles perdem a noção de consciência daquilo que é certo e errado. Isso é um fato. E, portanto, eles também agem dentro dos princípios, né, da amoralidade por agirem irracionalmente. E aí, ainda que a lógica, né, de sanatórios ela já esteja em curso para ser extintas, mas nos antigos sanatórios, e nós temos uma série de histórias envolvendo o tratamento dessas pessoas dentro desses sanatórios mentais, em que tratavam pessoas com algum tipo de distúrbio, e que muitas vezes não era um distúrbio propriamente dito, lembrando que até a timidez, em algum tempo atrás, dentro de uma questão moral, exigia um tipo de tratamento. Bom, nesses sanatórios, muitas dessas pessoas andavam nuas, o que não é considerado moralmente aceito fora, né, de
de um ambiente de consciência, de reconhecimento da consciência moral, mexem em sujeira, as sujeiras que elas mesmo fazem, enfim. Então, esses são os nossos 3 exemplos onde nós observamos esse aspecto da amoralidade, né, ou do conceito do amoral, ou seja, ausência de consciência e de racionalidade. Certo? Bom, e aí, voltando ao início em que nós temos o grande pioneiro, o grande autor, né, dessa discussão, dessa reflexão, os valores éticos criados, evidentemente, por um autor, que é o Aristóteles, que vive ali na Grécia Antiga, entre os anos de 384 e 322 antes da era cristã, e, portanto, há muito tempo atrás, e muito embora somente no século XIX tenha sido publicado a primeira edição, né, da Ética a Nicômaco, seu pai. Nicômaco é o nome da obra, Ética a Nicômaco, né, onde ele evidentemente vai expor sobre a racionalidade da prática, né, e a concepção da virtude e o papel do hábito e da prudência, né, o objeto, né, do agir humano, né, ou seja, o papel do hábito e da prudência, que são alguns desses princípios dos valores éticos promulgados por Aristóteles. Vejamos aqui, né, ainda na sequência, algumas observações. Vamos lá. Então vamos lá. Esses valores éticos foram sintetizados por Aristóteles no livro já citado, a Ética Nicômaco. Ele trata, né, de enumerar, né, e classificar alguns desses valores que no bojo compõem, né, o que ele vem a traduzir como ético, que são a coragem, a temperança que é a moderação de quem é comedido, a liberdade, a magnanimidade, ou seja, a generosidade, a mansidão, ou seja, a serenidade, a franqueza e justiça. A política para ele seria a ciência do bem para o homem, né? Mas todas as atividades humanas visam, evidentemente, o bem e a felicidade, que só pode ser obtido, como também já citamos, através, né, da educação e da criação. Ou seja, você precisa ter para a criação dessa base da convicção e do entendimento daquilo que é certo e errado, através da educação, ou seja, sobre a racionalidade prática, né, dessa virtude, né, e sobre o papel do hábito e dessa prudência, que ele também dá destaque. Ou seja, essa é a base para a convicção e entendimento daquilo que é ético, para se ter aquilo que é certo e errado, né, evidentemente você está num ambiente de boa criação e de uma educação também de qualidade. Não obstante, por isso comentamos aqui que um dos valores éticos da nossa sociedade é uma educação o quê? Uma educação que nós falamos como a educação básica, pública e laica, ou seja, que tem que oferecer todos os elementos possíveis de entendimento da nossa sociedade, daquilo que é certo e errado, visando o quê? A gente superar conflitos e, evidentemente, buscando felicidade e justiça, que é o bem-estar humano. Então, esses são, para a gente citar aqui, alguns exemplos do que é tratado na Ética Nicômaco pelo nosso querido Aristóteles. Bom, vamos lá. Então, dando continuidade aqui, ainda esse tópico sobre a introdução à ética e à moral, temos lá ética, consciência do certo ou errado. E aí temos a moral como a maneira de agir baseado no princípio ético, certo? Então, vamos lá. Nós temos o princípio, a consciência, a ética. Nós temos o agir, a ação, que é a moral. Então, o que nós temos ali? Que a consciência da diferença entre as reações que afetam a estrutura social, ou seja,
o agir certo ele vai sempre fortalecer os laços sociais. E o agir errado, ele, por outro lado, vai enfraquecer. Ele vai tornar sempre uma sociedade, né, fraca, onde não se obedecem às regras, às leis, e, portanto, onde os conflitos eles tendem a aumentar em função dessa falta de fortalecimento. Então, como é que a gente fortalece? Quando a gente, tendo a consciência das nossas reações diretamente ligadas àquilo que nós fazemos como certo e errado, a gente terá como resultado uma sociedade forte ou fraca. Forte se a gente agir certo, e errada ou fraca se agirmos errado. Então, quando a gente tem essa consciência, né, ou seja, da diferença de reações que a sociedade terá em função das nossas ações, ou seja, consciência daquilo que acontece quando agimos certo e daquilo que acontece quando agimos errado, nós chamamos de consciência moral, que é essa consciência que falamos anteriormente, quando dizemos que a consciência, ao ter a consciência e fazer algo certo ou errado, ou melhor, ter a consciência e fazer algo errado, não faz com que percamos a consciência porque fizemos errado. A consciência, eu sei, ainda que eu faça algo errado, eu sei o que é o certo, porque nós detemos a faculdade da razão, o que é diferente de um animal, de uma criança ou de alguém acometido pela loucura, que não terão essa noção, essa consciência da diferença de reações, ou seja, a consciência moral, certo? Então, como é que nós podemos definir isso? O valor das ações são julgadas à luz de seus valores. Ou seja, podemos, dentro do seguinte esquema, colocar lá que ao reconhecer as reações, reconhecer que temos a consciência daquilo que acontece quando agimos certo e aquilo que acontece quando agimos errado, é termos a plena noção da existência da nossa consciência. Quando nós julgamos as ações, ou seja, eu faço aquilo que é certo e julgo aquilo que é certo como consequência daquela minha ação, e sei as reações daquilo que acontecerá quando algo que nós fizemos errado, ou seja, é termos também o julgamento e a consciência da responsabilidade daquilo que fazemos. Percebam que, voltando ao ponto daquilo que é a moral, nós podemos aferir, dizer, confirmar que um animal, uma criança, ainda sem as faculdades cognitivas desenvolvidas e aqueles sujeitos acometidos pela loucura, eles não têm responsabilidade sobre aquilo que fazem, porque eles não detêm, evidentemente, uma consciência moral para definir aquilo que é certo e errado. Certo? Pois bem, ética e sociedade no mundo globalizado. Vamos aqui ao nosso slide e vamos ler aqui, ó, o que nós preparamos para vocês. O convívio social exige um Estado de direito e a consciência dos direitos e deveres de cada indivíduo. Lembra quando nós falamos lá no início, né, que a ética, olha só, possui propósitos. Que propósitos são esses? Superar conflitos e ajustar os comportamentos buscando felicidade e justiça. Certo? Bom, para que nós possamos organizar esses valores em algo palpável para a sociedade, vamos colocar nesses termos, embora o Estado ele não seja algo que nós que passe na rua e nós reconhecemos ele como sendo o Estado não é um sujeito, é uma instituição. No entanto, esse convívio social e a prática dessas normas, ela exige que nós vivamos sob a égide de alguma coisa, e essa alguma coisa é o Estado de Direito, certo? E o segundo passo nessa questão é a consciência dos nossos direitos e deveres que temos, cada um de nós, indivíduos. Para que tenhamos a consciência de direitos e deveres, é preciso que esses direitos e deveres eles sejam colocados, publicizados e, sobretudo, discutidos até
se confirmarem como sendo aqueles direitos e deveres, de fato, que sejam o melhor para nós. Então, é preciso que haja um consenso mínimo de que os direitos e deveres que estão instituídos ali, através de normas, como, por exemplo, uma Constituição federal, eles sejam o melhor para o nosso convívio. E, portanto, essa consciência dos direitos e deveres está diretamente ligado à existência do Estado, de um Estado de direito, como o nosso, que nós vivemos agora, na contemporaneidade. Então, uma pequena definição de Estado de Direito. Relação entre Estado, o direito, política e lei. Esse sistema que submete o indivíduo ao respeito do direito ao próximo, das instituições e do poder público. É preciso que haja um respeito. Lembrando que o respeito, nesse caso, ele está diretamente ligado a um valor ético. Que se você valoriza, se você encarna, se você alimenta, entende, a você é passado o valor respeito, a sua ação moral será o respeitar, certo? A atuação social é orientada pela ética. Então, tudo que nós fazemos, orientado por princípios e fundamentos éticos, eles vão se refletir na nossa ação, inclusive na nossa sociabilidade, na nossa relação com outros indivíduos e com outras sociedades. Com parentes próximos, com amigos distantes, enfim, toda relação e inter-relação que ocorre entre nós, indivíduos, sujeitos de uma sociedade, orientadas por princípios éticos, moral e as normas jurídicas, porque nós estamos sob a égide de um Estado que institui direitos e deveres e, portanto, há um conjunto de valores éticos e ações morais atrelados entre si. E aí surge a pergunta, no mundo globalizado, é possível que haja o prevalecimento de ações individuais ou de ações coletivas? Bom, e aí é importante que nós entendamos o seguinte, que a ética, ou seja, o que é certo ou errado, ela é um valor universal. Toda a sociedade do mundo, ela possui os seus princípios e fundamentos éticos. Ou seja, a ética é um valor universal. Ela tem como princípio, né, essa universalidade, porque toda a sociedade vai definir para si aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que pode e aquilo que não pode. E evidentemente que ao agir, né, a moral, ou seja, o agir baseado no princípio ético, ele vai ser categorizado como um valor relativo. Porque aí, sabendo o que é certo e errado, cada sociedade vai agir de uma maneira específica. Essa maneira específica que a sociedade age, ela não é a mesma moral específica de uma sociedade B. E, portanto, é relativo, porque os valores éticos daquilo que é certo e errado vão se diferir nas sociedades humanas. Então, é importante entendermos que, ainda que haja o certo como valor universal, alguns hábitos e alguns costumes éticos em alguns lugares terão como ação moral, né, um valor relativo. Podemos dar um exemplo aqui. Nós sabemos que um hábito cultural de, por exemplo, comer, né, com um talher ocidental, um garfo, não é o mesmo na prática de uma sociedade oriental, onde se come, por exemplo, com 2 pequenos pedaços de pau, 2 pauzinhos. Ainda nessa mesma levada, nessa mesma sequência, nós temos que a vestimenta, a roupa, né, que se usa num funeral ocidental, normalmente ela é de roupa de cor escura, o negro, e nas sociedades orientais já é o seu oposto, é a roupa branca, que significa esse ritual de passagem de um mundo para outro. Então, percebam que a ética ela tem e possui essa característica universal, porque toda a sociedade define o que é certo para ela. Mas a ação, o agir moral, ele vai ser relativo, porque nem sempre o que é certo num lugar é certo em outro lugar. Bom, valores. Como é que nós podemos definir valores? O que são os valores? São princípios dos quais
não se abrem mão, fundamentais para a tomada de decisões. Então nós temos valores individuais e, ao entrarmos na questão da profissional, nós temos, por exemplo, valores empresariais. Vocês percebam que todas as empresas, elas possuem os seus valores. A empresa X possui o valor tal. Os valores da empresa X são esses e aqueles. São valores. Toda empresa possui um valor, ou seja, ético, que deve ser seguido por seus funcionários. Aos hábitos dignos de louvor, chamamos de virtudes. E evidentemente que a virtude, como um desses fundamentos que estão lá desde Aristóteles, trazidos para as discussões atuais sobre ética, é aquilo que é buscado como valor em todas essas relações e classificações que citamos aqui, individuais, empresariais e por aí vai. Porque só tem virtudes, ou seja, respeitar o outro, ou seja, quem possui o valor, que é o respeito. E é por isso que o respeito como valor é o quê? É o fundamento ético de todas essas relações. E quem possui o respeito como valor agirá com virtude ao respeitar o outro. Então percebam, virtudes e valores é aquilo que é buscado nas relações, tanto sociais, fora do seio empresarial ou profissional, como dentro das relações impessoais dentro das condições de trabalho de cada um de vocês, ou de cada um de nós. Quando mudam os valores, mudam costumes, legislações, hábitos. E aí a gente falou, na geração de nossos avós, ou mesmo de nossos pais, um tipo de vestimenta era comum. A gente tem N exemplos que podemos aqui enumerar. E evidentemente que esse tipo de vestimenta, nos dias de hoje, sofre mudanças. E isso provoca conflitos, que é preciso chegar a um consenso de aceitação desses novos valores e evidentemente, virtudes e, evidentemente, moral, para que as coisas não descambem para conflitos mais sérios com relação a pequenas coisas que devem ser administradas na vida social a todo momento. Então, percebam, a consciência ética, ou seja, é aquilo que nós falamos anteriormente, que é a consciência da existência do Estado, da sociedade, de direitos e deveres, vezes os grupos que não têm moral ou que não têm ética, de grupos sem moral, de grupos sem ética. Nós temos esse conflito acontecendo o tempo todo. Aqueles que vivem à margem da sociedade, evidentemente, não obedecem às regras, não querem obedecer às regras. Seja pela frouxidão dos laços sociais, que a todo momento são postos à prova, ou seja, um simples furar sinal, passar por um sinal vermelho quando você está dirigindo num trânsito caótico de nossas cidades, já é uma prova de que aquelas regras elas passam a não ter um valor ético para você. Você não respeita aquele valor, você transgride o valor. Quando você transgride o valor, além de agir com imoralidade, você está vivendo à margem da sociedade, você está negando esse valor. No entanto, diferente de alguns valores que podem ser discutidos, como o uso de uma determinada roupa, de um tipo de penteado, de sapato, um linguajar, uma regra explícita de respeito ao trânsito, porque existe uma série de problemas envolvendo a condução de automóveis nas grandes cidades, e você não aceitar aquilo que é consenso para todos, aí você está negando esses valores, colocando a sociedade e a existência da sociedade em risco por negar um valor ético, por agir com falta de virtude e por, evidentemente, não ter como valor o respeito a essas mesmas regras. Bom, como vimos então ao longo dessa nossa aula na primeira unidade,
tratamos aí das questões éticas e morais, daquilo que é certo e errado, correto? Para concluir essa unidade, a gente tem lá no nosso fórum, que você deve entrar lá no nosso ambiente de aprendizagem, e nós temos uma questãozinha muito interessante que trata de uma figura popular muito conhecida no Brasil, que é o Profeta Gentileza. O Profeta Gentileza, ele trouxe, né, como um dos valores, princípios dele, o pregar o respeito e a gentileza e a bondade para todas as pessoas por onde ele passava, nas cidades em que ele transitou. Inclusive aqui, no estado do Piauí, por onde passou, mas ele é originário lá do Rio de Janeiro. Então, um dos principais valores e frases que ele construiu e que ficaram mais famosas e que viraram, inclusive, patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro, é o gentileza gera gentileza, ok? E, portanto, eu quero que vocês entrem lá no nosso fórum, né, leia lá aquela pequena nota sobre o nosso querido Profeta Gentileza e responda aquela questãozinha que eu coloquei, que é uma reflexão que eu quero que todos vocês façam sobre as questões ligadas a valores, virtudes, as questões e fundamentos éticos e morais, e que tragam para a discussão algum personagem da história e que sejam conhecidos, onde vocês possam fazer uma contribuição acerca daquilo que é certo, que foi passado como valor e virtude daquilo que é certo por esses personagens escolhidos por vocês, ok? Então não deixe de ir lá no fórum, não deixe de entrar no nosso ambiente virtual de aprendizagem e contribuir lá com a sua reflexão, certo? Na próxima unidade, unidade 2, ética e legislação profissional, e aí daremos continuidade ao nosso curso, à nossa disciplina, ok? Até lá, um grande abraço.